galera, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Intensivo Enem Química 2018. Hoje nós vamos começar um assunto também super, hiper, mega importante para a sua prova, no caso, para as suas questões de Química e na prova de Ciências da Natureza do Enem. Hoje nós vamos começar a trabalhar com as funções orgânicas. Especificamente, nós vamos começar a trabalhar com as funções oxigenadas. Aí presta atenção, porque antes da gente começar, eu quero falar para você qual vai ser o nosso objetivo. Nós temos basicamente dois objetivos principais nas aulas de funções oxigenadas. E esses objetivos, eles são importantíssimos. O primeiro é, eu quero ensinar a você a como identificar uma função oxigenada. Parece brincadeira, mas esse tipo de questão é muito comum em qualquer prova. Ele te dá um composto e ele pergunta para você quais são as funções orgânicas presentes dentro daquele composto. Esse tipo de questão já caiu mais de uma vez na prova do Enem. Por isso que esse vai ser o nosso primeiro objetivo principal. Ensinar a você como identificar uma função, no caso, oxigenada. O segundo objetivo vai ser trabalhar com as propriedades dessa função. É outra coisa importantíssima. Por quê? Turma, vai ser a partir do estudo das propriedades que nós vamos começar a poder fazer previsões a respeito de uma série de outras propriedades desses compostos. E nós ainda vamos ampliar a nossa ideia quanto a essas propriedades. Aí você fala assim para mim, beleza, Flávio, tranquilo. Nós vamos aprender nessa aula a identificar, que é super importante, eu sei disso, e nós vamos aprender as propriedades. Mas, Flávio, e a nomenclatura? Quando é que a gente vai aprender? Aí eu vou falar um segredinho para você importante. Gente, nomenclatura em prova do Enem é secundário. O Enem, pessoal, ele não está preocupado se você sabe ou não sabe dar nome a um determinado composto. O Enem, ele está preocupado se você sabe quem é aquele composto e se você sabe fazer previsões a respeito daquele composto. Então, nós vamos trabalhar a nomenclatura aqui de forma secundária, beleza? Eu não vou ficar perdendo tempo, não vou ficar me apegando aqui a regras de nomenclatura, beleza? Então vamos começar a nossa brincadeirinha trabalhando com a nossa primeira função, que é a função, como eu coloquei aqui, álcool. Como eu falei para você, a primeira coisa que a gente vai fazer numa função oxigenada vai ser exatamente o quê? Vai ser ensinar a você a identificar a função oxigenada. E como é que a gente sabe que um composto ele apresenta a função álcool? Observando o que a gente chama de grupo funcional. O que é um grupo funcional? O grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos que representa aquela função. E qual é o grupo de átomos no caso? Qual é o grupo funcional do álcool? Galera, álcool é todo composto que tem o quê? O grupo OH, que é a hidroxila, ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que faz 4 ligações simples. Então, toda vez que você encontrar, presta atenção, toda vez que você encontrar a hidroxila, que é o grupo OH, ligado a um carbono saturado, um carbono que está fazendo 4 ligações simples, você tem um álcool. Aquele composto apresenta a função álcool. Álcool é toda vez que você tem o grupo OH, a hidroxila, ligada a um carbono saturado. Beleza? Tranquilo? Vem comigo. Presta atenção. Vê, eu peguei esse composto aqui. O que eu vou fazer com esse composto? Eu vou fazer com esse composto a identificação. Então vem comigo. Olha só. Eu identifiquei o grupo OH. Tá vendo? O grupo OH está ligado a um carbono, olha só, saturado. Então,
esse composto que você está vendo aqui, ele é classificado como um álcool. Para que você não fique, né, aí viajando, eu trouxe aqui para a gente poder perceber. Vou até aproximar aqui para ficar melhor, tá? Para que você possa ver como é que é essa função álcool. Essa bolinha preta aqui é o quê? É o carbono. Repara que esse carbono está fazendo o quê? 1, 2, 3, 4 ligações simples. Você está vendo? Essa bolinha vermelha é o oxigênio. E essa bolinha branca é o hidrogênio. O oxigênio está ligado a hidrogênio. É o nosso grupo OH. Repara que o nosso grupo OH está ligado a um carbono o quê? Saturado. Está ligado a um carbono fazendo 4 ligações simples. Então isso aqui representa o quê? Representa o álcool. Tranquilo? Então aqui, ó, fica muito claro. O grupo OH está ligado a um carbono saturado. Grupo OH ligado a carbono saturado é a função o que, galera? Álcool. Beleza? Aí tem um detalhezinho. Não importa a quantidade de grupos OH que você tenha na cadeia carbônica. Importa o quê? Importa se você tem OH ligado a carbono o quê? Saturado. É o que eu mostrei aqui. Olha só. Aqui você tem o grupo OH ligado a um carbono saturado. Aqui você tem o grupo OH, tá vendo? Ligado também a um carbono saturado. Aqui você também tem um composto que pertence à função que pertence à função álcool. É isso que eu quero que você perceba, que é super importante nesse primeiro passo que a gente está dando, que é o quê? A identificação. Então, novamente, não importa a quantidade de grupos OH que você tenha. O que importa é que o grupo OH ele esteja ligado a um carbono que? Saturado. Todo composto que você tem, o grupo OH, que a gente chama de hidroxila, a hidroxila ligada a um carbono saturado, você tem a função o quê? Álcool. Beleza? Tranquilo? Aí preste atenção. Para você não fazer uma generalizaçãozinha, que é uma generalização perigosa. Você pode falar assim, ah, Flávio, identificar um álcool é muito fácil. Toda vez que eu tiver o OH na cadeia carbônica, eu tenho álcool. Nananina não. Presta atenção. Eu não falei isso. Eu falei que um álcool, ele tem um grupo OH ligado a um carbono o quê? Saturado. Preste atenção. Se você tiver numa cadeia carbônica o grupo OH e esse grupo OH ele não estiver ligado a um carbono saturado, você não tem um álcool. Você tem compostos de outras funções. E existem duas observações aí importantes para a gente. Vem comigo. Presta atenção. Tá vendo esse composto aqui? Eu quero que você olhe isso aqui, ó. Eu quero que você olhe isso. Olhe o grupo OH. Aí a pergunta é bem simples. O grupo OH, pessoal, tá ligado a um carbono. E este carbono, ele é um carbono saturado? Me responda. Esse carbono aqui, ele está fazendo apenas ligações simples? Me diga, ele está fazendo apenas ligações simples? Não. Veja que esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação o quê? Dupla. Então esse carbono, ele não é um carbono saturado. Então o grupo OH, ele não está ligado a um carbono saturado. Isso não é um álcool. Flávio, isso é o que então? Como eu falei para você, isso é uma outra função. Essa função a gente chama de enol. Cuidado com isso, beleza? Quando o grupo OH estiver ligado a um carbono insaturado, a função orgânica que você tem é a função enol. Beleza? Tranquilo? Vem comigo. Porque agora eu quero que você se ligue também aqui. Olha só, aqui eu tenho o grupo OH. E repare, preste atenção. O grupo OH, pessoal, ele está ligado a um aromático. O grupo OH, ele está ligado ao benzeno.
Quando o grupo OH estiver ligado a um composto aromático, você também não tem a função álcool, você tem a função fenol, beleza? Então, fenol é todo composto orgânico que tem o quê? O grupo OH ligado a um aromático. Então, você tem que estar atento a essas duas observações que são importantíssimas para a gente. Tranquilo? Beleza? Pronto. Presta atenção. Agora a gente sabe o quê? Agora a gente sabe identificar. Beleza? Toda vez que você encontrar o grupo OH ligado a um carbono saturado, você já sabe. Eu tenho ali a função álcool. Presta atenção. Se você tiver o grupo OH ligado a um carbono insaturado, enol. Se você tiver o grupo OH ligado a um aromático, fenol. Tranquilo? Agora presta atenção, que a gente vai dar um outro passo. E esse outro passo é em relação às propriedades. Presta atenção. Existem duas propriedades que são importantíssimas que você não pode ir fazer qualquer prova de vestibular sem saber elas. Primeiro, quais são as forças que estão entre as moléculas das substâncias, que são as forças intermoleculares. E por último, você precisa ter uma noção da solubilidade daquele composto, beleza? Então preste atenção, que eu vou falar aqui 3 propriedades, mas dessas 3 propriedades você tem que estar atento e muito atento a 2, tá certo? Vem comigo. Preste atenção. Primeira propriedade, galera, os álcools, né, ou álcool, ele realiza ligação de hidrogênio entre si. Galera, ligação de hidrogênio é aquela força intermolecular que a gente chama usualmente de ponte de hidrogênio. Preste atenção. 2 moléculas de álcool, preste atenção, 2 moléculas de álcool, elas se unem através de ligação de hidrogênio. Preste atenção. 2 moléculas de álcool, uma molequinha de álcool, ela está próxima da outra e essa proximidade é dada a partir das ligações de hidrogênio. Moléculas de álcool realizam entre si ligação de hidrogênio. Aí você fala assim, Flávio, isso é importante porque, turma, se você sabe o tipo de força que existe entre 2 moléculas, você é capaz de fazer uma previsão da temperatura de ebulição. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Vem cá. Os álcools possuem temperatura de fusão e temperatura de ebulição, olha só, mais alto que os hidrocarbonetos de massa próxima. Flávio, por que isso? Por causa do tipo de força que existe entre as moléculas. O tipo de força que existe entre as moléculas de hidrocarbonetos são as forças de London, são as forças de dipolo induzido, que são forças mais fracas quando comparadas às ligações de hidrogênio. É por isso que quando você compara a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição de um álcool e de um hidrocarboneto de massas moleculares próximas, a temperatura de ebulição, por exemplo, do álcool, ela é o quê? Mais elevada. Beleza? E por último, a gente vai falar da solubilidade. Olha só, os álcools, eles são solúveis em água. Olha o detalhe, os de baixa massa molar. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Não se esquece. Turma, nós já falamos sobre isso aqui, mas é importante a gente recordar. Galera, a molécula de um álcool, ela tem... A gente diz que o álcool, né, é uma molécula que a gente classifica na química como anfifílica. O que é isso? A molécula de um álcool, ela tem uma parte apolar, que é a parte da cadeia carbônica, e a parte polar, que é a parte do quê? Que é a parte, pessoal, do grupo OH. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a molécula de um álcool muito famoso,
que a molécula do etanol. Estou aqui, ó, com a molécula do etanol na minha mão, beleza? A molécula do etanol, ela tem uma parte polar, que é a parte do grupo Q, OH, beleza? E ela tem uma parte apolar, que é a parte da cadeia carbônica. Moléculas que têm uma cadeia com uma parte polar e uma parte apolar são chamadas de moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Isso vai influenciar na solubilidade? Vai. Vai embora, molécula, vai embora. Vai. Pronto. Isso vai influenciar na solubilidade como? Turma, à medida que a cadeia carbônica aumenta, a parte apolar aumenta. Isso significa dizer que as características apolares do composto, elas o quê? Elas começam a prevalecer quando comparadas às características o quê? Polares. Aí presta atenção. Turma, álcools de cadeia carbônica pequena, álcools com 1 carbono, 2 carbonos e 3 carbonos, são álcools solúveis em água. Esses álcools são solúveis por quê? Porque a cadeia carbônica é pequena e a parte polar, que é a parte do grupo OH, prevalece. Álcools que têm 4, 5, 6, álcools com 4 ou mais de 5 carbonos na cadeia, já são álcools que apresentam uma solubilidade em água baixa. Por quê? Porque aí você tem o quê? A cadeia carbônica maior e a parte apolar prevalecendo em relação à parte o quê? Polar. Tranquilo? Beleza? Então eu acho super importante essa parte da solubilidade aqui. Não se esqueça. Vou colocar aqui, beleza? Para que você anote. Álcools com cadeia carbônica pequena são solúveis. Álcools com 4, 5, 6, mais de 4 carbonos na cadeia são álcools o quê? Que apresentam uma solubilidade em água mais baixinha. Beleza? Tranquilo? Galerinha, essa aula é a aula que nós falamos de álcool. Galera, eu falei para você tudo, mas exatamente tudo que você precisa saber de álcool. Você não precisa saber mais de nada de álcool. Tudo que você precisa saber está nessa aula, mas é literalmente tudo. Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Nosso curso está sendo feito, foi feito também com muito carinho, com muita dedicação. Tranquilo? Um beijo no coração, um forte abraço, tchau!